E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. Aqui você encontra tudo sobre análise gráfica, sobre como analisar o preço, como analisar os gráficos, como analisar tendências, como analisar regiões, como analisar suporte e resistência, assim como analisar os padrões de candles de entrada, por exemplo. Filtros, gatilhos, tudo que nós podemos utilizar dentro de uma análise gráfica lógica e racional para a gente fazer as nossas entradas, tá bom? Então você que é novo, que chega no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, um comentário após a aula é muito bem-vindo. Praticamente quase ou todos os dias, né, tenho aula aqui no YouTube de forma gratuita para você. Inclusive, você que está chegando agora aqui, eu deixo um presente para você, um e-book sobre 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Está aí ó, no link da descrição, no meu canal do Telegram ou aí no banner do canal. Quem está com o computador, é só acessar lá e fazer o download. Ó. São 36 páginas de estudos sobre padrões de candle. Você vai acessar o meu Telegram. Qual que é o Telegram do Cadu? É o Telegram que está o nome do Cadu? É o Telegram que está a foto do Cadu? Não, meu Telegram é esse, ó, Treinamento Hunter. Qualquer outro Telegram que você entrar com imagem minha ou foto minha, não sou eu. Por incrível que pareça, tem aluno que está dentro do treinamento que consegue entrar num Telegram errado. Lá no tour pela plataforma, dentro do treinamento, tem um link para você entrar. Então, por gentileza, verifique se você realmente está no canal do Telegram, que é aberto para todos, tanto alunos como não alunos. Então você vai entrar aqui, ó, você vai ver mensagem fixada. Tem gente que tem dificuldade também para ver essa mensagem fixada. O nome já diz, ó, abaixo da minha foto tem uma mensagem fixada. O nome já diz, a mensagem está fixa, fixada. É só clicar em cima, ó, e está aqui, ó, o link, está o e-book aqui. E só fazer o download, tá bom? Cadu, tem uma outra dúvida, quero tirar uma dúvida contigo sobre o treinamento ou algo que você queira saber. Ó, só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Cadu Rinaldi, tá? Lembrando que eu vou responder quem me segue. Aqui você também pode ver o resultado dos alunos, caso você se interesse. Você pode ver aqui o link do treinamento, caso você queira saber sobre o treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Então corra, aproveite a oportunidade, não fique fora dessa para aprender realmente como funciona a análise gráfica. Bom, cheguei aqui, hoje é sábado, né? Estamos no mercado de balcão, o famoso OTC, então o mercado está fechado. Vamos ver o que os gráficos têm para nós no dia de hoje. Vamos abrir o gráfico. Ó, já começa aqueles pares de moedas que eles nunca estão abertos durante a semana. Então, quando esse gráfico não está aberto durante a semana, está aberto só no dia de hoje, já é um par de moeda que você pode pensar, será que eu opero? Será que eu não opero? Gráfico fazendo um movimento, buscando uma região bem alta aqui, ó. Não é uma região que possa travar o movimento, mas é uma região interessante. Deixa eu ver um detalhe aqui. Deixa eu fazer uma expansão de movimentos aqui. Expansão e expansão. Pronto, ó. Já fiz a minha análise. Vou entrar vendida ali na região. Não olhei o candle que fez. Não vi se tem padrão, não vi por quê? Porque eu trabalhei com expansão aqui. Isso é uma técnica que a gente usa no Forex, tá? Para fazer pernadas, nos índices, em qualquer outro mercado. A gente vê expansão e correção das pernadas. Então, ó, quando eu chego aqui e vejo uma pernada dessa, quando eu vejo o pullback que ela faz aqui nessa região e depois a mesma pernada, eu já vi que ela está repetindo aquilo que ela fez no passado. Simples, fui lá e tomei a minha atitude. Tranquilo. Você tem que entender que quando você se encontra em um suporte e resistência no gráfico, existem regiões no gráfico que é preciso ser estudadas.
Tá lá, ó, perfeita, entrada perfeita, tranquila, não precisei perder muito tempo para análise. Quando você olha suporte e resistência, você tem que analisar o gráfico como um todo. Eu chego aqui, ó, já vejo o gráfico em expansão, expansão de movimento, correção de movimento. Por isso que quando você vai aprender análise gráfica, você aprende análise gráfica como? Você aprende análise gráfica como um todo. Eu começo a ver o gráfico e analisar o gráfico como um todo. E aqui eu vejo como é que o gráfico está trabalhando. Quando eu olho desse jeito o gráfico, eu já permito a mim mesmo entender que o gráfico faz expansões de movimentos dentro de canais. Olha que interessante. Tudo isso, gente, que eu estou falando para você, eu vi nesse pouco tempo de análise. É claro, né? Conforme você vai estudando a análise gráfica, você vai se aprimorando na análise gráfica, esses movimentos vão saltando aos seus olhos. Vai ficando tudo muito mais simples. Então eu vou deixar aqui uma dica poderosa para você parar de perder dinheiro em suporte e resistência em opções binárias. Dentre todas as dicas, olhe o gráfico como um todo, analise o gráfico como um todo. Tem gente que tem mania de traçar uma linha e só porque tem uma linha aqui, ele entra no movimento, né? Essa linha, por exemplo, aqui que eu tracei, vamos apagar tudo, tá? Vamos apagar tudo. Vamos supor que eu tivesse traçado uma linha aqui, ó, que é onde tem essa resistência, O gráfico foi na linha, dá uma olhada, foi na linha, mas o que aconteceu? Ele passou a linha. Eu operei com base na linha que eu marquei? Não. Então por que se marca uma linha? Para dizer assim, ó, vou marcar um suporte, vou marcar uma resistência. Para você entender que existe aqui, ó, uma região. Aqui existe uma região, não é uma linha, existe uma região. Então existe uma região de resistência aqui, existe uma região de resistência aqui, existe uma região de suporte aqui, existe uma região de suporte aqui. Então, para de perder dinheiro em suporte e resistência em opções binárias. Veja a linha que você está acostumado a ver como regiões de suporte e resistência. É uma região de resistência, é uma região de resistência, é uma região de suporte, é uma região de suporte. E dentro das regiões, aí você vai enquadrar, claro, né? Quem está no treinamento sabe disso. Toda aquela visão gráfica de como fazer uma entrada no movimento perfeito. Entendendo como é que o gráfico se movimenta, entendendo a lógica e a razão de tudo aquilo que você precisa saber no gráfico. Compreendeu? Vamos lá, vamos para o outro gráfico. Vamos perder muito tempo aqui não. O SDCHF é o que está na sequência aqui, né? Olha o que o gráfico está fazendo. Eu chego aqui, ó, eu já estou entendendo o que o gráfico está querendo fazer. Eu compreendo que o gráfico está querendo fazer o quê? Existem regiões aqui que o gráfico pode tanto segurar no mercado, nesse meio termo, como ele pode vir buscar o fundo aqui. Por quê? Porque eu vejo o gráfico trabalhando. Quando eu vejo o gráfico trabalhando, e entendendo o que o gráfico está fazendo, eu consigo ter uma perspectiva gráfica. Agora é o seguinte, se eu tivesse o volume trabalhando ao meu favor aqui, eu conseguiria entender um pouco melhor o gráfico. Eu não tenho volume ao meu favor, então eu acabo fazendo um movimento um pouco à escura, porque como eu sempre digo, o volume é a causa do efeito no gráfico. Mas fiz a minha entrada, está dando bom, o gráfico está caminhando, está fazendo o movimento dele, dentro de um suporte e resistência, onde eu consigo entender todos os riscos que ocorrem no gráfico, onde eu consigo entender tudo aquilo que o gráfico me mostra de risco. E aí o que eu faço? Eu compro o meu risco. Então, para você operar o suporte e resistência, entenda essa dica poderosa para você parar de perder dinheiro em suporte e resistência. Aprenda a analisar o gráfico. Aprenda a analisar suporte e resistência. Como analisar um suporte e resistência? Como entender se o gráfico vai romper ou não? Olha aí, ó.
Dificuldade nessa entrada? Alguma dificuldade nessa entrada, gente? Quem é do treinamento, será que entendeu o que eu fiz aqui? Você compreendeu o que eu fiz aqui no movimento ou também não compreendeu o que eu fiz no movimento? Você consegue enxergar esse movimento que eu fiz? Existe uma grande oportunidade de rompimento nessa região. Sabia disso? Porém, eu consigo aliar dentro da movimentação gráfica, eu vejo aqui, ó, a tendência se formando de baixa, querendo fechar um triângulo, que seria praticamente uma bandeira para um movimento maior, mas aqui em opções binárias a gente não precisa disso. Mas eu vejo regiões, ó, dentro do que? Dentro de um desenho de canal. Olha a importância dos canais em opções binárias. Olha a importância dos canais. Quando eu começo a fazer uma análise lógica, uma análise racional do suporte e resistência dentro de todos aqueles movimentos, é claro, né, gente? Quem sabe todos os movimentos, quem conhece todos os setores gráficos, quem conhece todos os movimentos e como estudar os movimentos, vai entender muito bem do que eu estou falando, principalmente você aí que está seguindo a aula que é do treinamento. Você vai compreender o porquê que o gráfico faz esse movimento, por que o gráfico está querendo fechar ali, por que eu operei naquele suporte, mesmo sendo um suporte um pouco de risco. Eu vi aqui os 50% do movimento, como eu tenho aqui 100% do movimento, eu vi aqui os 50% do movimento e consegui fazer o quê? Eu consegui fazer o quê? Fazer uma entrada mais que perfeita. Compreendeu? Uma entrada mais que perfeita. Por que mais que perfeita? Porque todas as entradas, gente, não existe, se eu falar para você que existe 100% de entrada perfeita, eu estou errado. Então o que é mais que perfeito? É onde você consegue fazer todo um alinhamento de setor por setor do gráfico dentro da análise gráfica para você compreender os riscos. E aí você compra o risco ou não. Ou seja, Cadu, então não é 100% que esse movimento ele poderia fazer um suporte aqui? 100% não. Mas tudo que eu vi no gráfico me dizia que ele poderia fazer um pequeno suporte nessa região. E foi o que ele fez. Então eu compro o risco. A probabilidade do suporte aqui segurar nessa região aqui, ela é tão grande como essa região aqui. Porque o gráfico, ó, se eu aproximar e você vai ver, ele está trabalhando dessa forma. Ele está trabalhando dessa forma. Eu tenho regiões no passado que me mostram o suporte e resistência trabalhando de forma perfeita. Então, uma observação no gráfico que seja ali poucos segundos ou minutos, você é capaz de compreender o que o gráfico está querendo fazer, o movimento que ele está querendo fazer. Então, leve no coração essa dica poderosa de como parar de perder dinheiro em suporte e resistência. Aprenda a trabalhar o suporte e resistência para você não falhar mais. Olha que movimento agora que o gráfico está fazendo. NZD, USD. O gráfico está derretendo, né? O gráfico está caindo, está indo embora o gráfico. Agora existe aqui dois movimentos aqui que eu posso entender nesse gráfico. De duas uma. Ou ele busca uma correção de movimento, ou ele busca fazer só um movimento para continuar sua queda. Eu confesso a vocês que fiquei com vontade de fazer uma venda aqui nessa região e estou na dúvida. Eu estou na dúvida. Confesso a você que eu estou na dúvida. Não sei ainda se eu faço a venda ou não. Confesso que estou na dúvida. Vou pular a minha vez. A minha perspectiva era justamente uma venda nessa região, porque ele está numa região de resistência aqui. Porém, já vejo uma tendência esticada. Então, ele pode tanto querer corrigir nessa região, como corrigir nessa região aqui. Eu tenho duas regiões que ele pode corrigir. Ou essa região, ou essa região. Qual seria a melhor região de correção? Quando eu volto lá no gráfico, olha a dica poderosa para parar de perder dinheiro no suporte e resistência. Ele foi buscar lá em cima. Olha só que lindo.
Se eu tivesse entrado aqui, ó, nessa região aqui, ó, eu tinha tomado tinta aqui nessa região. Ele foi buscar lá em cima, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no passado. Será que eu vou tomar uma tinta ali? Deixa eu ver, não tem nada ali no passado para ele buscar, gente. Ó, será que ele ainda vai fazer um movimento de queda aqui, deixar um pavio gigante? Não tem nada para ele buscar lá atrás. Então eu acredito no movimento. Porque, ó, quando você olha lá atrás, o que ele poderia buscar de resistência? Nada. Você olha lá atrás, você não vê nada. E quando o preço chegou naquela resistência, depois ele, para chegar nessa resistência aqui, ó, que é a outra resistência, ele precisa de muita força. Se eu tivesse volume para ver aqui, eu poderia até entender isso, mas eu não tenho volume. Eu não tenho volume. Então, o que eu aguardo? O movimento do gráfico? Tá lá, ó. Entrada perfeita. Entrada perfeita. Não é assim que vocês gostam de, quando o Cadu brinca, né, faz essas brincadeiras? Entrada perfeita. Por que entrada perfeita? Olha que interessante. Eu vou lá para o passado, não vejo nada. Se eu não vejo nada, olha a dica poderosa. Qual é o próximo resistência e suporte que eu posso trabalhar aqui no canal? Ó, vejo suporte, vejo resistência, vejo aqui um suporte e vejo uma resistência. Muitas pessoas tomaram loss aqui, ó, porque entraram aqui quando esse spinning top começa a deixar uma fraqueza aqui na região. Porém, olha a região. Olha como está a região. Quem é do treinamento, pelo amor de Deus, hein? Se você entrar aqui antecipadamente, equivocadamente, corrija isso e você sabe o porquê você não pode entrar aqui. Eu aguardei o gráfico fazer um movimento saudável, que é um movimento lógico. Ele veio e fez o que? Ó? Fez exatamente um fechamento nessa resistência. Como não tem nada lá no passado, o que acontece? Eu coloco em risco e faço uma entrada de venda. Por quê? Eu estou seguindo movimentos gráficos, eu estou seguindo a lógica do gráfico. E tá lá, ó. Tá lá. Entrada perfeita. O movimento continua caindo, o movimento continua descendo. Gente, eu estou aqui num gráfico de OTC. Eu estou aqui trabalhando OTC. Eu não tô ligando se o gráfico aqui é aberto ou não. Eu estou analisando o gráfico. Por exemplo, se aqui não tivesse escrito, que é OTC, ó, se aqui tivesse um X e aqui tivesse apagado e não soubesse que era OTC, tanto faz como tanto fez. Assim como aqui, ó, 1 minuto, tanto faz como tanto fez. Se tivesse escrito ou não 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. O que você precisa entender é que o suporte e resistência, você tem que aplicar o suporte e resistência avançado. Eu sempre falo isso para vocês. Aquele suporte e resistência dinâmico, onde existe um dinamismo de leitura do gráfico. Fazer a leitura do gráfico no suporte e resistência. Operar o suporte e resistência dinâmico. Operar o suporte e resistência avançado. Pega essa dica poderosa, pare de perder dinheiro operando suporte e resistência em opções binárias. Entenda que você precisa aprender análise gráfica, aprender a compreender o movimento lógico e racional do gráfico. É simples, ó. Você é capaz de ser lucrativo. Ó, vamos ver o meu histórico aqui. Dá uma olhada. Olha o meu histórico. Tá bom? Tá bonito? Tá feio? Como é que tá o meu histórico? Olha isso. Não é, eu não fico fazendo 10, 15 entradas aqui para vocês para, sabe, você entendeu, né? Eu quero ver você fazendo isso aqui, ó. Eu quero ver você fazendo isso, eu quero ver você trabalhando com lógica no gráfico, eu quero ver você trabalhando com nitidez, com clareza, operando com clareza, sabendo como operar um suporte e resistência, sabendo como começar sua análise no suporte de resistência, como operar o suporte de resistência sem perder dinheiro. Operar suporte de resistência sem perder dinheiro. Com essa dica poderosa aqui, pare de perder dinheiro em suporte de resistência em opções binárias.
seja mercado aberto, qual mercado for, tem que parar com isso. Como é que você consegue parar com isso? Tendo conhecimento técnico, trabalhando com gerenciamento e mentalidade. Olha os alunos aqui, eu trago os alunos todo dia para vocês verem. Dá uma olhada, ó. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas a você, gratidão 1000. 12-2, muito acerto. Eita, não é nada para mostrar aqui. Muito acerto. Por que que apagou? Não sei. Era o Everson. Olha aqui, eu tô com um problema todas as vezes que eu venho trazer as imagens aqui. Eu tô com um problema que eu subo as imagens e acontece isso, ó. Deixa eu ver lá se no meu Instagram eu consigo mostrar esse testemunho que eu queria mostrar hoje aqui do Everson e do aqui, ó, no meu story, né? Vão lá no meu story. Isso, aqui, ó, o story. No meu story é mais fácil. Eu acho que eu vou começar a fazer isso aqui, ó. As de hoje que eu separei, eu subi aqui. Eu vou subir aqui e mostrar, ó, olha só os históricos. Não precisa falar para você, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, olha essa entrada desse aluno. Dá uma olhada, tudo perfeito. Eu não sei se tem como parar as imagens. Esse aqui é o David Boladão, ó. Dá uma olhada a quantidade de acertos dos alunos. Essa aqui é a Sabrina, a aluna nova, começando agora. Perfeito. Esse aqui é o Maicon, que eu separei esse recado. Ó, bom dia, meu mestre. Cadu, tudo bem? Olha só, 5-1, às 3 horas da manhã. Tá bom, né? Fui. Tchau, mercado. Tá vendo? OTC. Olha isso aqui. Esse aqui é o José. Ó, bom dia, mestre. Mais um dia de meta cumprida em OTC. Treinamento Hunter diferenciado. Vida, muito obrigado. Mais um dia sem loss. Olha só o José. Mais um dia sem loss. Olha a assertividade dele. Vamos ver se aparece aqui. Ah, esse aqui é o Everson, que eu estava mostrando para vocês. Ó. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas a você, gratidão. 12-2. E muito acerto. Tá louco? Isso em OTC, gente. Em OTC, tá? Vamos ver. Esse aqui, agora me fugiu quem que é. Mais um detalhe, né? Temido OTC é o Sérgio, ó. Ô, professor, tudo bem? Enquanto tomava um café, coloquei em prática a aula de ontem no YouTube. Sei que não é correto, podemos estar focados na hora de fazer os trades, mas como a análise gráfica é vida, Hunter sabe o que está fazendo. Tá lá, 3-1 com uma taxa dupla para recompensar o loss. Gratidão e um bom dia na Santa Paz de Jesus Cristo. Eita, mais um detalhe, né? No temido OTC. Obrigado. Muito feliz de o senhor ter falado o meu nome ontem no YouTube. Então tá aqui, Sérgio, você de novo no YouTube, aparecendo de novo. Ah, esse aqui é o Rodrigo, ó. Bom dia, professor. Acabou de mandar para mim, ó, 4-0 para conta. Gratidão, abraços, fica com Deus. Se você for lá no meu story do Instagram ou lá no Telegram, você vai cansar de ver resultados dos alunos, tá? Você vai cansar de ver resultados dos alunos. Então é isso que eu quero. É isso que eu quero, te ver assim, altamente lucrativo, altamente positivo. Eu só tenho o prazer de dar aula para poder ajudar você a crescer e a se desenvolver nesse mercado. Eu não sei o que está acontecendo, que eu estou separando aqui as imagens e quando eu vou subir, você viu, o computador falou que não tinha nada na imagem lá. Mas tudo bem, eu consegui mostrar aqui um pouquinho dos alunos para você, consegui te incentivar, mostrar para você que é possível. Eu mostrei ali meu histórico para você, coisa que eu não gosto de fazer, mas eu mostrei ali para você entender o que é operar com clareza, com retidão, com domínio no gráfico. Você tem que pegar essa dica poderosa aqui e parar de perder dinheiro suporte e resistência. Você tem que aprender como operar suporte e resistência. Você tem que dominar suporte e resistência. Aprenda a dominar suporte e resistência. Quando você domina as técnicas que você aprende na análise gráfica, você domina os gráficos. Ninguém vai te segurar. Existe algo que a gente tem que entender que é chamado domínio. O que é domínio? O que é domínio? É a gente saber o que está fazendo. O domínio ele está ligado na nossa vida como pessoa, na nossa vida como uma sociedade e na nossa vida como trabalho. Então eu posso pensar aqui, ó, a minha vida como pessoa, a minha vida como sociedade e a nossa vida como trabalho.
Tem gente que domina muito bem, ele tem um domínio quando se fala em sociedade. Ele é amigo dos vizinhos, ele é amigo de todo mundo, nunca criou problema para a sociedade em si. E se ele tem uma família, para os seus pais, para suas mães, se ele é solteiro, ou se ele é casado para sua família, ele tem um domínio sobre isso. Ele consegue conviver e viver muito bem, harmoniosamente bem. Só que internamente ele tem alguns conflitos, como pessoa. Sim, como pessoa. E esses conflitos não são externados para a sociedade. Mas às vezes esses conflitos são externados para o trabalho. Aí a pessoa vai para o trabalho, ela trabalha em algo que ela odeia, que ela não gosta. Essa falta de domínio como pessoa, ela externa no seu trabalho, ela nunca está feliz com o seu trabalho, ou porque ela trabalha demais e ganha pouco, ou porque ela é infeliz mesmo porque não faz o que gosta, ou porque é muito cansativo, ou seja, ela consegue dominar uma vida em sociedade, mas os conflitos internos que ela tem como trabalho e como algo que ela tem que cumprir como pessoa, ela não consegue se desfazer, não consegue resolver. E aí o que acontece? Ela traz isso para o trading, e ela pensa só em quê? Quando a pessoa ela tem seus problemas e está focado no trabalho, ela só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Ela só pensa em ganhar, só pensa em ganhar, só pensa em ganhar. Só que, sabe quando a gente muda a história? Quando a gente foca na necessidade. A gente foca na necessidade. Então, ó, presta atenção no que eu estou falando, hein? Presta atenção no que eu estou falando. Então, qual é a sua necessidade hoje? É dominar o quê? Os gráficos, não é? Você quer dominar o gráfico. Você quer dominar suporte e resistência. Você quer saber como dominar suporte e resistência. Como dominar o gráfico, não é isso? Você consegue dominar o gráfico pensando em dinheiro? Não, porque justamente a escassez na sua vida é o dinheiro. O que está faltando é o dinheiro, porque o seu trabalho não rende o dinheiro que você quer. O trabalho não rende o valor que você quer. Então, como pessoa, você tem que deixar essa dificuldade de lado, que é a questão do trabalho, e pensar na aprendizagem, em aprender. É isso que você tem que focar. Aprender. Quando tem um monte de gente que diz assim, meu problema é psicológico. Não, seu problema não é psicológico. Seu problema é aprender, dominar o conteúdo, o conhecimento técnico. Tem gente que fala assim, eu estudo, eu trabalho a minha conta de treinamento, é uma maravilha, quando eu vou para a real eu só tomo tinta. Por quê? Porque você está com foco no dinheiro, você quer sair do seu trabalho logo, você quer se livrar do patrão chato, você quer ganhar dinheiro para ajudar a sua família logo. Mas o domínio não começa pensando no dinheiro. O domínio sobre os gráficos, o domínio sobre suporte e resistência começa em aprender. Então, dica poderosa, para não perder mais dinheiro em suporte e resistência em opções binárias. Aprenda suporte e resistência. Gente, o suporte e resistência, ele é simples, ele é singelo, ele tem uma nitidez. Só que existem vários fatores que englobam para você aprender o suporte e resistência. Existe muita coisa que você precisa dominar para aprender suporte e resistência. Você tem que entender sobre os gráficos, você tem que entender sobre as regiões, você tem que entender sobre tendência, sobre padrões de candle. É muito assunto que você tem que dominar para operar suporte e resistência com clareza. Eu mesmo mostrei para vocês aqui, ó. Quantas pessoas entraram aqui, ó, nessa região e perderam e tomaram tinta nessa região aqui, ó. A pessoa sabe que o gráfico ia continuar descendo, a pessoa sabe que é um movimento de correção ali, isso aqui é um pullback, ó. Ela sabe o que está acontecendo no gráfico, ela quer mandar o preço para baixo, só que ela não entende de suporte e resistência. Ela fala, não, eu entendo sim, ó, porque ele entrou aqui, ele só fez esse candle aqui para me derrubar e depois continuou caindo. Não, você não entende suporte e resistência, você não sabe o que é um suporte e resistência avançado, você não sabe o que é um suporte e resistência dinâmico. Você precisa aprender. E o dia que você aprender, entender que você precisa de conhecimento e estudar, as coisas começam a mudar. Então, se você tiver interesse em aprender, o treinamento está aí, né? Eu costumo dizer que é dinheiro com pão com manteiga,
Hoje, se você for encher o tanque do seu carro, você gasta muito mais do que o treinamento. O treinamento não está valendo um tanque de gasolina, não está valendo. Para você entender, porque é só o custo de você estar na plataforma mesmo. Então lá você vai acelerar o seu conhecimento e vai aprender com mais rapidez. Não tem condição de entrar no treinamento por enquanto? O YouTube está aí com dicas poderosas, com vários ensinamentos para você aprender e crescer nesse mercado, tá bom? Vou ficando por aí, que você tenha um sábado abençoado. Te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!